Olá, tudo bem? Como você anda cuidando da sua coluna? Boa parte dos casos de dor na região da coluna não é causada por doenças específicas, mas sim por maus hábitos que as pessoas adquirem aí ao longo da vida. Se esses maus hábitos não forem identificados e corrigidos, podem evoluir para uma doença crônica. E para entender como tratar e principalmente como prevenir doenças na coluna, o De Bem com Você de hoje recebe o Dr. Márcio Escassoni Leite. Tudo bem, Dr. Márcio? Tudo bem, bom dia, Gisele. Estamos aqui hoje para orientar um pouquinho a população aí sobre os cuidados, né, da coluna. Sim, muito obrigada, aceitou o nosso convite. Eu que agradeço. Doutor, para a gente começar, a falta de postura provoca sérios problemas aí para a nossa coluna? Normalmente, 90% dos casos de dores nas costas é erro de postura que está fazendo, erro de postura que fez ou a musculatura que está precisando de reforço. Então, nesse sentido, 90% das dores são mecanoposturais. Entendi. Coisas que podem ser corrigidas, na grande maioria das vezes. Tá 90%. certo, doutor. E as principais queixas das pessoas quando o assunto é doenças relacionadas à coluna? Estatisticamente, num pronto-socorro ortopédico, por exemplo, 60% dos casos num dia lá de plantão é dor na lombar. Então, é bem grande, né? As outras 40% envolve dor no pescoço, traumas, dor de joelho, né? Mas a maioria é dor lombar. Então, a gente vê bastante caso, realmente, de pacientes que ao longo da sua vida vai sofrer um momento de dor, né? Principalmente nessa região que a gente chama de lombar. Aí o termo certo que a gente usa para isso é lombalgia. Ah, essa é a famosa lombalgia. Lombalgia. Lombalgia é um termo que a gente usa específico para dor na lombar, né? E não tem idade, pode atingir qualquer faixa etária. O mais comum é adulto jovem, tá? A gente não vê muito adolescente, nem muita criança reclamando de dor nas costas. Esse é um grupo à parte, que é um sinal de alerta também. Idosos também, a gente também tem que ficar um pouco mais alerta com dor nas costas, né? Que não é um grupo que reclama tanto. Então seria mais a faixa de adulto jovem até um período aí de 60 anos, mais ou menos. Entendi, é o mais comum. doutor. Bom, antes da gente continuar aqui a nossa conversa, eu vou te pedir licença, porque eu não posso deixar, é claro, de registrar a participação dela, que está toda vez aqui com a gente, mais um De Bem com Você, Ana Furtado, fica aqui, ó, do meu ladinho. Muito obrigada, Ana, com a tradução em Libras de mais esse programa. E é importante também, doutor, falar que a TV Câmara conta com essa acessibilidade em toda a nossa programação. E de volta ao nosso bate-papo aqui, você falou sobre a lombalgia, mas muitas pessoas reclamam da tal hérnia de disco. É muito famosa, é muito comum, na verdade. A hérnia de disco, o sintoma, além da dor na lombar, ela também tem um sintominha característico, que é a irradiação para o nervo ciático. Então, a maioria reclama do nervo ciático. Ah, meu nervo ciático. Às vezes confundem só essa questão da dor irradiada para o glúteo, né, com o nervo ciático, que nem sempre é hérnia de disco. Mas geralmente a dor que migra até lá distante, para a região dos pés, por exemplo, normalmente a maioria dos casos é uma hérnia de disco. E aí está as pessoas... pinçando o nervo. Ah, entendi. Elas sentem dificuldades para andar? Tem algum sintoma assim, além da dor? A fase aguda da hérnia realmente é bem limitante para os pacientes, né? Muitos chegam de ambulância no pronto-socorro, ou então fica muito tempo acamado de cama, né? Eu tenho aqui um modelinho, se vocês Isso que eu ia perguntar, nós temos um modelo. Olhada, né? Vou pegar aqui, dá licença. Então, nós temos aqui na coluna, né, as vértebras, que são esses gominhos brancos, né? Entre cada vértebra, a gente tem uma divisãozinha, que é onde fica um disco da coluna, que é como se fosse um amortecedor, uma borrachinha. Alguns casos, essa borrachinha deu um probleminha, um desgaste precoce, ou até mesmo alguns pacientes já vêm aí com defeitinho de fábrica, a gente fala meio assim, para entender, né? A gente tem adolescentes com hérnia de disco, que não é o habitual, mas mesmo não tendo feito nenhum esforço, né? Nesses casos, a gente faz aí realmente um alerta para os pais, olha, aconteceu alguma coisinha de malformação, né? Aí a hérnia, o que seria? Logo atrás aqui da parte óssea, nós temos a parte neurológica da coluna. A hérnia é quando o disco ele é comprimido e extravasa um conteúdo dele para fora, né? Então, nesse caso aqui, vou tirar aqui para ver se a gente consegue observar. A gente tem aqui, essa parte vermelha, o conteúdo do disco que extravasou. E ele está intimamente junto com a raiz aqui próxima. Vou voltar aqui.
Então, esse vermelho acaba apertando o nervo. Aí, por isso que as pessoas sentem tantas dores. A dor realmente é uma defesa nesses casos, porque o corpo, Para avisar. a medula, o nervo pede, olha, não quero que você continue me apertando. Então, fica quieto. Então, a pessoa trava, é horrível a situação, fica de cama, tudo, mas ao mesmo tempo é uma defesa do corpo. Fica quietinho, se você continuar tentando mexer com a minha peça, vai apertar cada vez mais o meu nervo. Pode causar um estrago. Tem gente que chega já com a inervação fraca. Aí é um caso realmente mais cirúrgico até, né? Mas a maioria, 80% dos casos, vai tratando, vai passando a situação. E fica tudo bem. É, vai passando. Ah, boa notícia, muito bom, doutor. A coluna vertebral é uma das estruturas mais importantes do corpo humano, mas os problemas nessa região são cada vez mais comuns, afetando a qualidade de vida de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A repórter Tamires Vick foi conhecer uma técnica que oferece inúmeros benefícios para a saúde aí da nossa coluna. Doutor, vamos conferir? Vamos, Oi, Gisele, oi também para você que está assistindo agora o De Bem com Você. E olha, Gi, você sabia que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% da população mundial já teve ou terá dores nas costas? E aqui no Brasil, 2/3 da população sofre de dor lombar crônica. Isso é muita coisa, né? Então, para a gente se prevenir, aprender a se cuidar, a gente vai conversar agora com uma fisioterapeuta quiropraxista, a Bianca Matos. Vamos começar pensando no nosso estilo de vida moderno. Um dos maiores causadores de problemas e dores na região da coluna é o sedentarismo, somado a muitas horas de trabalho na mesma posição ou numa postura inadequada. O grande problema das pessoas que passam longos períodos na mesma posição são as dores, né, que podem surgir ao longo de um dia de trabalho, muito tempo de exposição na mesma posição. Então, o que a gente sempre orienta é fazer pequenos intervalos. A gente pede que faça intervalos ao longo do dia, que, se possível, mude de posição, trabalhar um pouco sentado, um pouco em pé, para quem tem essa possibilidade. Muitas pessoas permanecem com dores durante meses e até mesmo anos antes de procurarem ajuda. Por isso, a fisioterapeuta alerta sobre a importância de buscar tratamento o quanto antes. A nossa maior orientação é que a pessoa procure o quanto antes a ajuda de um profissional de saúde, para que aquele pequeno incômodo não aumente e se transforme numa lesão, ou em alguma coisa que fique mais difícil de tratar, que requeira mais tempo, porque tudo que é tratado logo no início, mesmo que seja um pequeno incômodo, a gente consegue intervir de uma maneira melhor, mais rápida, com resultado melhor para o paciente e com menos tempo de tratamento também. E vale ressaltar que antes de ser um tratamento, a fisioterapia também é prevenção, com exercícios que desenvolvem a força e a mobilidade do corpo. Dentro da fisioterapia, a gente foca em trabalho de mobilidade, que é para que a pessoa tenha mais fluidez nos movimentos, e também no trabalho de força, como você bem falou. Então, a gente precisa de um conjunto entre músculo forte, mais coluna ativa, coluna com boa mobilidade, porque não adianta ter força e não ter mobilidade, né? Não ter movimento, e também ter muito movimento e estar com a musculatura fraca. Uma vai acabar prejudicando a outra. E daí, essa casadinha que a gente busca dentro da fisioterapia, no processo de reabilitação como um todo, para que o paciente evolua bem. A Sâmia, por exemplo, buscou a fisioterapia quando começou a musculação e depois para se recuperar de um problema no ombro. Eu procurei a fisioterapia inicialmente para fazer liberações miofaciais quando eu iniciei o meu treinamento de força na musculação, né, para melhorar tônus muscular. E aí, durante esse período, eu adquiri uma tendinite, uma bursite no ombro esquerdo, e aí a fisioterapia entrou com a parte de recuperação nessa lesão. Então, hoje a gente acompanha a tendinite, que já melhorou muito, a gente já está finalizando o tratamento. Ela conta que antes tinha dificuldades em atividades simples do dia a dia e que agora, com os devidos cuidados, as dores foram embora e a qualidade de vida só aumenta. A melhora é nítida, porque eu tinha uma limitação de movimento muito significativa. Então, meu movimento, até mesmo para colocar uma blusa ou fechar uma roupa,
eu tinha problemas. E hoje a amplitude de movimento, a minha mobilidade já está quase que 100% recuperada. Diminuíram as dores e tudo no geral. Então eu consigo fazer as atividades no dia a dia, em casa, no trabalho, com normalidade. Muito obrigada, Tami. Olha só, agora nós vamos para um breve intervalo e na volta a gente vai conferir algumas dicas para alongamento para você cuidar melhor, é claro, aí da sua coluna. E eu continuo o bate-papo aqui também com o Dr. Márcio, então fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Cuidados com a coluna é tema do De Bem com Você de hoje com o Dr. Márcio Esquacioni Leite. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população mundial já teve, tem ou terá dor na coluna em algum momento da vida. Essa é uma condição que pode afetar a qualidade de vida, a produtividade e até mesmo, gente, a nossa saúde mental, né? Agora nós vamos conferir algumas dicas de alongamento. Ela volta para passar as dicas para a gente, a fisioterapeuta Bianca Matos. Vamos conferir? Para você já começar a se cuidar agora e evitar futuros problemas na coluna, a Bianca Matos deixa algumas dicas de exercícios simples que podem ser feitos em casa mesmo. Olha só. Eu vou deixar alguns exercícios para a gente realizar em casa, porque é difícil às vezes no ambiente do trabalho a pessoa conseguir fazer. Mas a gente pode fazer um exercício para puxar as duas pernas, abraçar, sustentar aí por mais ou menos 30 segundos, pode ir contando, respirando. Ainda abraçado com a perna, a gente pode começar a fazer movimentos para os lados, para massagear a coluna. Aí a gente também pode fazer um alongamento da perna, então eu vou pedir para ela segurar atrás do joelho, o quanto conseguir, tomar cuidado para não ir além daquilo que consegue, né, para não sentir dor. Vai sentir alongar a parte posterior, pode movimentar o pé para cima e para baixo, isso. Aí para a região da cervical, a gente pode fazer movimentos circulares com o pescoço. Aí faz as voltinhas para um lado, pode contar 10 voltas para um lado, 10 voltas para o outro, relaxando bastante essa região. Alongar com as duas mãos na cervical para baixo. Conta alguns segundinhos também, faz as respirações. Aí, ainda lá no chão, no colchonete, ajoelha, senta nos pés, alcança a mão lá na frente para poder alongar a coluna, relaxa o pescoço, vai respirando. Aí aqui a gente conta mais alguns segundinhos também, pode ser 30 segundos na posição. Então, uma opção de movimento é o paciente ficar na posição de 4 apoios e fazer um movimento de mobilização da região da cervical. Vai crescer lá para cima, esticar tudo, fazer como se fosse um círculo, um meio círculo na região da coluna e depois abaixa e olha lá em cima. Uma outra opção que a gente tem de exercício que o paciente consegue realizar ainda no trabalho, sentado, é ele fazer uma mobilização da coluna sentado na cadeira. Então a gente pede só para afastar da região do computador, da mesa, e a gente vai fazer o mesmo movimento de abaixar a cabeça, arredondar toda a coluna, respira. Quando voltar, olha lá para cima, estica toda a coluna. Abre bem o peito, na hora de descer, alonga bastante a cervical. Gostou das dicas? Então, se você sofre com dores na coluna, agora é a hora de começar a fazer esses exercícios. E para quem não sente nenhuma dor, também vale a pena seguir essas dicas, viu? Afinal de contas, a prevenção é sempre o melhor caminho. Adorei as dicas, é claro, né? Prevenir é muito melhor do que tratar. Doutor Márcio, nós sabemos que a nossa vida é muito corrida, né? A gente já acorda, coloca roupa, toma café, toma banho e vai trabalhar. Sim. Mas é importante alongar logo que a gente acorda, antes de pegar no trabalho? Como que é? Eu tinha um professor que falava para os pacientes o que é a primeira coisa que o cachorrinho e o gato faz quando levanta. Verdade. Dá aquela espreguiçada, assim, né? Então, realmente, o alongamento é interessante no começo da manhã. Não precisa ser um alongamento forte, porque a gente está com uma musculatura fria ainda, né? Mas dá aquela espreguiçada boa, né? Sair um pouquinho mais devagar da cama, isso também ajuda a dar uma prevenida algumas lesões, né?
Ao longo do dia, como a doutora estava comentando, a gente passa muito tempo sentado. Sim. Mecanicamente falando, a cada 50 minutos que nós estamos sentados aqui, aumenta 20% da pressão da lombar. Então, 20% da pressão da lombar, essa pecinha aqui, ela sofre uma pressão. Quem já tem a predisposição de hérnia, a hérnia estufa mais. Aí a pessoa começa a ficar incomodada na cadeira, né? Até em termos de norma regulamentar trabalhista, a cada 50 minutos que nós estamos sentados, deveria ter 10 minutinhos de uma mudança de posição. Levanta um pouquinho, vai tomar uma água, alguma coisa. Mas, infelizmente, a gente passa 3, 4 horas direto no computador, né? Às vezes nem isso, até mais até, né? Só para comer e ir no banheiro, né? Mas o ideal é realmente a cada 50 minutinhos uma pausa de 10, pelo menos. Né? Olha só, dicas muito importantes, né? Sim. E aí a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre as dores do crescimento. Eu comentei que é uma expressão que eu escutei, né? Sim, quando a minha filha era criança, eu falei, não existe dor do crescimento, mas existe, né? A mecânica da dor do crescimento, posso usar eu de exemplo, né? Eu sou uma pessoa alta, tenho 1,90 m. O osso, ele cresce muito mais rápido do que o tendão consegue acompanhar. Então, o tendão acaba ficando tensionado, o osso está crescendo, aí as crianças, adolescentes reclamam em alguns pontos chaves onde se inserem esses tendões, né? Aí a ideia é de estar orientando também o alongamento para eles, para que essas fibras musculares dos tendões acompanhem o crescimento e aliviem as tensões que geram a dor. Perfeito, foi o que resolveu na época. Doutor Márcio, quando eu devo procurar um especialista da coluna? Porque a gente marca clínico geral, os cardiologista, enfim, aqueles médicos de rotina, mas ninguém lembra de inserir ali nessa check-up o médico né, da coluna. Bom, voltando ao número que você comentou, que a gente viu na reportagem também, 80% das pessoas, em algum momento da sua vida, vai ter dor lombar. Então, não indiferente se tem hérnia de disco, se tem osteófito, que é o famoso bico de papagaio, né? Então, geralmente, erro de postura que fez, erro de postura que está fazendo, ou a musculatura que está precisando de reforço. Geralmente, essa dor é autolimitada, 3 a 14 dias. Se está passando de 2 semanas, não está aliviando, aí sim, realmente procura a gente. Ou um outro detalhezinho, se além da dor, se você tiver algum sintoma de dormência, fraqueza nas pernas, ou até mesmo algumas coisinhas mais da parte íntima, perda do xixi, perda do número 2, dormência de partes íntimas, aí são sinais de alerta mesmo. Eu já escutei que dores na nuca têm relação com problemas na coluna, é verdade? A gente também tem 90% das queixas cervicais, que o pessoal acha que é enxaqueca, que é cefaleias, aí são dores tensionais, causadas por má postura da região cervical. E o vilão hoje da cervical é isso aqui, né? A gente fica muito tempo... Celular, computador. Aliás, quase tudo que a gente faz na vida, a gente está, né, cabeça para baixo. Vai comer, vai escrever. O certo é a gente estar com a cabeça apontada para o horizonte, né? Tá certo, doutor. E câimbras, também tem relação com algum problema na coluna? Bom, as causas mais comuns de cãibra é o famoso excesso, né? Uma pessoa que foi para Aparecida a pé, jogou futebol o dia todo, né? Aí realmente vai gastar. Agora, tem causas neurológicas, que é, por exemplo, essa situação, né? A gente vê aqui a hérnia apertando o nervo, isso manda sinal constantemente para a musculatura. Não o suficiente para ele estar fazendo movimento, mas quimicamente a musculatura recebe esse sinal e aí depois de algum movimento simples, aí o músculo já está cansado, vem a cãibra. É uma queixa também comum de quem tem hérnia de disco, ter cãibras, principalmente na noite, acorda com aquela situação horrível, né, na noite. Então é bom ficar atento. Em alguns casos, o especialista pode recomendar, inclusive, gente, uma cirurgia para solucionar as doenças relacionadas à coluna. E essa cirurgia preocupa muito, mas depois do intervalo, o Dr. Márcio vai explicar para a gente como devem ser os cuidados pré e pós-operatório. Então, fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Hoje o tema é coluna e o Dr. Márcio Escassoni Leite é o convidado do programa de hoje para esclarecer algumas dúvidas relacionadas a essa parte tão importante do nosso corpo. Doutor, antes do intervalo a gente falou um pouquinho, na verdade nós falamos que o assunto agora é cirurgia.
As pessoas ficam com muito medo quando escutam, olha, vai ter que operar a coluna? Ainda existe esse medo? A gente tem um mito ainda, né, de que vai operar a coluna, vai ficar de cadeira de roda, né? Hoje as cirurgias é bem diferente, as cirurgias são feitas para a pessoa voltar a ter a vida normal, né? E as cirurgias, na grande maioria, no dia seguinte ou até no mesmo dia, dependendo da técnica, você já vai andando para casa. Então, realmente, é mais seguro hoje, né? Perfeito. E como que é a preparação para essa cirurgia? Existe alguma preparação antes da cirurgia para o paciente? Se a gente pensar numa prática pós-cirúrgica de como vai ser a recuperação, antes de fazer a cirurgia, também procurar o pessoal da fisioterapia, como foi a doutora Bianca, orientar ali a melhora da mobilidade, melhora da musculatura, né? Porque vai precisar depois também de uma musculatura boa para recuperar. Então, o ideal é que, na verdade, as pessoas teriam que ter uma rotina já desde sempre de exercício, de correção postural, né? A cirurgia, na verdade, acaba sendo exceção para a gente, né? É quando a coisa está feia mesmo, não resolveu nada, ou então naquelas situações que eu comentei, né? Fraqueza de nervo, dormências, né? Que não estão se recuperando. Aí não tem jeito, tem que fazer a descompressão do nervo. E o pós-cirúrgico? É tranquilo? Aí vai variar da técnica, Depende da vai variar da cirurgia. técnica. Hoje as cirurgias de hérnia, a gente consegue fazer elas por vídeo, né? Aí a recuperação é bem rápida, com corte pequeno, de 1 centímetro no máximo. Dependendo da situação, vai embora no mesmo dia ou no dia seguinte, por causa da anestesia geral. Mas aí é bem menos dolorido. Alguns outros pacientes precisam passar por umas cirurgias um pouquinho maiores, que é tirar todo o disco, colocar uma armação em volta aqui da coluna para proteger a medula, aí vai alguns parafusos, algumas hastes. Aí geralmente são cirurgias um pouquinho maiores, mais doloridas. Mas no geral, os pacientes que fazem a cirurgia, depois vai ter uma mudança da dor. Doutor, estou sentindo agora a dor do corte, mas aquela coisa insuportável não estou tendo mais. Que bom, né? É um alívio. E a dor do corte também passa, né, doutor? Isso, aí é uma dor que dá esperança. A gente sabe que vai aliviando. A outra dor, a pessoa fica desesperançada, desesperada, né? Eu imagino, deve doer bastante. Sim. Doutor, e nós falamos, a gente sempre fala, né, que a atividade física ajuda em todas as áreas do nosso organismo. Sim. Mas quais modalidades físicas que ajudam a fortalecer a coluna, que geralmente você indica? Em termos de custo-benefício, a academia é muito bom, só que tem algumas ressalvas, né? A gente tem que analisar cada caso, né? Por exemplo, hernia de disco, não são todos os aparelhos que são permitidos. Eu costumo indicar uma lista para os pacientes, né? Não pode isso, não pode isso, não pode isso. Troca por isso, troca por isso, troca por isso. Então, eles apresentam essa lista para o profissional da educação física e aí eles conseguem montar a série melhor. Outra coisa que ajuda bastante os pacientes, principalmente para quem nunca teve início de exercício, é o Pilates. Que bom. Que é feito pelos profissionais, né? E eles têm também a discernimento, né, do problema que está acontecendo com os pacientes. Então, eles aplicam os exercícios direcionados para aquela doença específica, né? Para não prejudicar mais, né? Sim, e pensando em prevenção, o paciente que não tem nenhum problema na coluna, também é importante já fazer essas atividades para prevenir, né? Aí é os números, né? A gente vive num mundo que é só sentado, num mundo só de celular. Então, a gente não dá tempo para uma musculatura ficar quieta, vamos dizer assim. Então, se a gente pelo menos tentar viver um cabo de guerra entre o trabalho e o exercício, né? A gente fica neutro, pelo menos, né? Sim. O problema é que a gente passa a semana toda muito mais no trabalho do que tentando fazer um trabalho de fortalecimento. Aí o cabo de guerra pensa para o lado da dor. Tá certo, doutor. E os cuidados com a coluna devem começar desde cedo. A gente costuma ver muitas crianças com mochilas muito pesadas e às vezes carregando um lado só da alça. Tem que tomar cuidado, né? Os pais precisam ficar atentos com a questão da mochila, que a gente vê, eles carregam 10 mil livros dentro do negócio da mochila, né? Uma regrinha prática aí para os pais, a gente fala que até a criança que pesa 50 quilos seria 10% do peso dela. Então, um exemplo, uma criança pesa 29 quilos, então você põe uma vírgulazinha, então até 2,9 quilos seria o ideal que a mochila tivesse. E distribuir esse peso também. Com as duas alças, e também não pode fazer igual adolescente, que deixa aquela mochila lá embaixo, né? É verdade. Tem que ser mais altinho, bem apertadinho aqui em cima, né? Tá certo. E o colchão? Agora já pensando nas crianças e nos adultos, né? O colchão também pode ajudar ou prejudicar a nossa coluna? Eu lembro na minha casa, né? Minha mãe comprou um colchão ortopédico para mim, né?
mas era uma tábua, o colchão era Sim. muito duro, né? Então a gente não recomenda tanto esse colchão ortopédico. Uma maneira, na média geral aí, o que a gente indica mais são os colchões intermediários. Tá. Nem tão mole, nem tão duro. Entendi, que seja confortável, né? É. Porque uma noite de sono agradável Sim. precisa, na Aí verdade. recupera melhor depois, né? Travesseiro também tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas, eu, por exemplo, tenho 6 travesseiros na minha cama, mas não durmo com 6 não, viu? Senão ia ficar... Sim. Mas eu adoro aquele monte de travesseiro para tudo quanto é lado. Sim. Pode prejudicar a coluna? Eu recebo muito essa pergunta no consultório, né? Qual o travesseiro ideal? Então, travesseiro ideal realmente é difícil a gente dar essa orientação, né? O que, de uma maneira geral, os travesseiros não podem ser muito altos se você dormir de lado, para que o seu pescoço não fique tão inclinado, também não pode ser baixo. Então tem alguns travesseiros que você põe a cabeça, ele afunda, aí quando você tira ele volta, fica bonitinho lá, mas ele é muito elástico, né? Sim. Então, hoje tem uns travesseiros, tem uns formatos, né, de calha, para você encaixar certinho lá, mas nem todo mundo se dá com esse travesseiro, né? Sim. Então, eu tenho uma questão pessoal aí, eu prefiro mais aqueles que são de pena de ganso, pena e tal, porque eles são mais altinhos, quando você põe a cabeça, ele molda e não fica tão fundo, nem tão alto. Ai, perfeito, doutor. Então, com essas dicas, acho que eu vou ter que deixar os meus 6 travesseiros de lado. Muito obrigada, Imagina. doutor Márcio. Foi ótima a sua participação. Muito esclarecedor. Legal, obrigado. Obrigada. Bom, gente, então o De Bem com Você de hoje fica por aqui. Eu espero que depois desse programa você cuide melhor da sua coluna. Olha só, já estou aqui posicionada certinho, né, doutor? Muito boa. E eu encontro você no próximo programa. Enquanto isso, acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. Até a próxima!